A gente quer começar a noite aqui perguntando para o Leandro o seguinte: antes de entrar na carreira espiritual ou na espiritual dele, a ufologia está ultimamente Leandro, em alta, assim. Ultimamente só se fala em ufologia, naves, avistamentos, e agora rolou do tal do abatimento de uma nave. Eu queria assim, a tua opinião assim, sobre esse momento aí, e que tu falasse um pouco mais para nós e como funciona. Tu que é um cara que realmente vive e entende do assunto. É muito pertinente sua pergunta e assim, eu vou entusiasmar muitas pessoas que gostam e anseiam por esse contato em massa e muito que tem sido divulgado, inclusive gratidão aí por ter mencionado o vídeo que eu gravei hoje cedo, está disponível no canal, sobre a questão desses abatimentos feitos pela Força Aérea. Isso começou na semana passada, exatamente no dia 8 do 2 desse ano, né, com o suposto OVNI que apareceu lá na China. Até então, eu não gravei nada, pesquisei. No dia seguinte, houve o primeiro abatimento pela Força Aérea Americana. Seguinte, ocorreu no Alasca e assim por diante. O assunto estourou entre sábado e domingo, fazendo os meios de comunicação, seja ele mídias abertas, digitais, sejam canais internacionais de renome, falando sobre esses supostos objetos voadores terem sido abatidos pelas forças militares americanas. Sendo que, se a gente partir do pressuposto, inclusive isso vai... Eu tenho que correr com esse livro, que já está prometido há 2 anos, que é o Nova Ufologia, meu livro, vai um pouco de desmistificação. Parece um pouco utópico que eu vou falar, porque a gente trabalha, por exemplo, aqui, que a gente vai falar um pouco depois sobre a mesa, sobre o contato que a gente fala que tem com as naves e essas naves que foram abatidas. Se a gente partir do pressuposto que essas naves conseguiram ser abatidas, segundo informações que vazaram na internet, principalmente dentro de canais médios e grandes, e veículos também de formação grande, foram abatidos por aeronaves conhecidas como F-22. Para quem não conhece, F-22 são aeronaves americanas que são utilizadas para combate aéreo que alcançam altitudes acima de 6.000 metros de altura. Então, a gente já descarta a possibilidade de terem sido balões abatidos por esses, como é que eu vou falar? Por essas aeronaves, e também a questão dos drones, porque os drones não alcançam essa latitude ou altitude. Então, para quem não acredita muito nessa questão de ter sido tudo balão e poderia ter sido drones, descartem isso, porque só alguns drones militares alcançam esse tipo de altitude. E caso tivesse passando pelo espaço aéreo americano, eles não chegariam nem próximo à região oeste dos Estados Unidos, onde ocorreu o primeiro abatimento, porque esse tipo de aeronaves de espionagem, que na verdade são isso, tá? Já dando um spoiler para vocês, não tem nada a ver com aqueles conceitos de avistamentos de naves relatadas há mais de um século. E agora, com o advento da internet, há 20 anos, as pessoas tendo acesso, realmente existe a manifestação, mas não tem nada a ver com o que tem sido noticiado. Então, eu já descarto totalmente a possibilidade desses objetos voadores serem objetos oriundos de outra dimensão ou além da fronteira terrestre, não são da Confederação Galáctica, como alguns canalizadores e seitas ufológicas ligadas à espiritualidade e à ufologia. Por exemplo, eu trabalho muito com ufologia ligada à espiritualidade, mas eu sou o cara, que eu já falei até com o Augusto aqui, mais cético que vocês vão conhecer em relação a isso. Ah, Leandro, mas o porquê você tem essa certeza? Porque desde que eu comecei a estudar, a averiguar e participar de algumas vigílias e ter contato com pessoas que estão ali no meio, né, anos
de pesquisa a campo. Eu estudando, pessoas estudavam arqueologia ligada à ufologia, ligado à espiritualidade, à aparição de OVNIs, às abduções. Nada disso leva a gente ter a certeza do que está sendo noticiado da forma que foi, muito rápida, porque tudo sempre foi acobertado e até hoje, quando é do cunho real, físico, vindo desses seres chamado extraterrestre, interplanetário, intraplanetário, dimensional, né, eles omitem. Por exemplo, aqui no Brasil, por volta de 2015, 2016, houve a abertura dos arquivos secretos da Força Aérea brasileira, falando sobre o caso Chupa-Chupa, falando sobre a aparição dos OVNIs de 86, o caso Varginha, Operação Prato, sendo que ali só foi liberado cerca de 7 a 8% do que realmente foi relatado nos documentos. Até uma das pessoas que eu citei no vídeo hoje, mando um abraço aonde quer que esteja, que fez parte desse trabalho muito interessante, foi o grande Ademar José de Vaé, o pioneiro da revista UFO, que já não está mais encarnado aqui conosco, mas está trabalhando juntamente com a parte espiritual da ufologia brasileira. Por que eu digo isso? Porque o Jevaé foi conhecido como um cara cético da ufologia. Trabalhou no History Channel, trabalhou na edição da revista UFO durante anos, uma das referências dentro da ufologia. Sendo que, quando foi chegando, parece próximo ao seu desencarne, olha como é que a espiritualidade e esses seres trabalham. Ele passou a dar mais ênfase a essa questão espiritual. E ele rememorou que tinha sido abduzido também, levando a crer que a ufologia só poderia dar um passo adiante, segundo palavras do próximo, se ele acreditasse que os seres que manifestaram-se, muitas das vezes, eram seres dimensionais ou espirituais, segundo o nosso conceito e entendimento. Então, como eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, trocar uma ideia com ele, como a gente chama aqui no Rio de Janeiro, eu tenho a certeza que eu posso dizer para vocês, nunca que uma aparição ou um suposto abatimento de OVNIs, objetos voadores não identificados, para quem é cru no assunto, será divulgado por grandes massas, veículos de massa. De forma alguma, eles estão desviando o foco para alguma outra situação que deve estar acontecendo ou está dentro da agenda do que a gente chama da cabala negativa, que existem interesses por trás disso tudo. É espionagem, é questão financeira, é questão operacional da geopolítica, coisas que a gente não pode nem imaginar, porque, e se a gente falar, muitas vezes vai parecer que a gente está teorizando muito a conspiração, e não é uma questão de conspiração, é uma questão de lógica. Quando você vai ver os arquivos americanos, o que ocorreu em Roswell, e você analisar o que ocorria entre o leste europeu e os americanos, e todos os conflitos que houveram ali na Europa, no caso o Ocidente e o Oriente, eles sempre omitiram essas informações. E cá comigo, gente, vocês acreditam que se essas naves, supostas naves, fossem realmente de outra esfera planetária, seriam abatidos por F-22, tecnologias super primitivas, cuja qual, muitas das vezes, acontece fatos dramáticos, como ocorreu no 11 de setembro, que não detectaram que aqueles aviões que colidiram com o World Trade Center não poderiam ser abatidos pela Força Aérea Americana, e naves vindo de outro planeta não seriam detectados por satélites que são já uma quantidade tão grande que está virando um lixo espacial dentro da nossa atmosfera, é acreditar muito em algo que é surreal, irreal, e ter esperança naquilo que não deve ser acreditado como verdade. Se você parar para analisar dentro de si próprio, você vai perceber que essas informações que estão sendo postas aí não são reais, estão desviando o foco. Isso vai vender livros, vai vender jornais, isso vai render audiência, isso vai render vários podcasts, pessoas dando explicações
dos objetos e fotos fakes, vídeos fakes, porque, assim, tem dois lados da moeda com a questão da evolução da internet. Muitas das coisas se tornou acessível para a gente. Por outro lado, as pessoas que têm uma má índole podem manipular as informações se passando-se por seres do bem. Olha, isso aqui com certeza são o comando planetário dando um sinal. E, coincidentemente, no dia 8 de janeiro deste ano, eu tinha falado para as pessoas do meu canal, inclusive o vídeo está lá, falando assim, Confederação chega a São Paulo, naves são avistadas em São Paulo. E quando eu citei isso, as pessoas me perguntaram nos comentários desse meu último vídeo se não seria uma incoerência dizer que essas naves não eram reais, se eu afirmei um mês atrás que eram reais. Eu falei, gente, eu trabalho com a questão de multidimensionalidade, eu trabalho com o plano espiritual. Por exemplo, a gente fala aqui da quarta dimensão, da quinta dimensão, do planeta de regeneração, e a gente agora está no planeta de prova e expiação. Quando eu falei dos vídeos, ou no vídeo, relatando a chegada de outras frotas planetárias, inclusive com seres negros, que viriam para complementar e acelerar o que nós já estamos atrasados, eu estava falando na esfera astral. E que quem tivesse preparado, quem continuasse a meditação e a busca, iria perceber os sinais no céu. Não confunda sinais no céu com o que está acontecendo agora. Porque nós estamos aqui na terceira dimensão, eu como Mactube, o Augusto como Augusto, você como Maria, como João, como José. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Quando o projeto planetário passar por mais uma etapa, a questão das pessoas estiverem mais suscetíveis ou estiverem mais sensíveis a visualizar dentro da questão que a gente pode chamar de mediunidade, irão perceber esse comando planetário dentro de sonhos, projeções, dentro de contatos, dentro de certos tipos de abduções, que nem todas as abduções são negativas. Inclusive, muitas das abduções que ocorrem também não são abduções realizadas por seres ditos extraterrestres, são realizadas por seres de forças militares daqui da própria Terra, que já detém esse conhecimento vasto sobre o interesse das pessoas que ficam loucamente olhando para o céu. Eu queria muito ser um contatado, eu queria ser muito abduzido. Eu posso falar de cunho pessoal porque eu também já quis muito. Já quebrei a cara várias vezes. Então, para você não quebrar a cara, não fica pedindo para qualquer ser abduzir você, não. Porque, por exemplo, se você tiver o conceito da questão da aparência, se um ser aparecer bonitão para você, louro, dos olhos azuis, 1,90 m, e for mal, você vai ceder, vai entrar na nave, ele vai fazer você de gato e sapato. Vai implantar chip, implante, brincar com a sua cabeça, com o seu espírito e te amaldiçoar de certa forma, retardando você aqui em várias reencarnações. Então, a gente ainda não está preparado, a gente está num processo. E nesse processo, tanto a gente que trabalha para o lado positivo vai dar as informações e os direcionamentos, dizendo, gente, isso aqui é real, isso aqui vai por outro caminho. Da mesma forma, quem diz que todos os seres extraterrestres são bonzinhos, conversa, balela. Nós somos seres oriundos da mesma fonte primordial. Nós temos, infelizmente, nesse universo, ou felizmente, a não ser o propósito do Criador, a dualidade. Nós hoje podemos acordar bem e no outro dia acordar mal. Nem todo dia a gente está de bom humor. Um ser humano é uma raça. Todos os seres humanos são bonzinhos pelo simplesmente ser seres humanos? Não. Tem seres humanos que têm tendências negativas e outros positivos. Então não é a questão somente da aparência. Vai muito além. Isso para desmistificar os seres que eu sei que vão falar lá na frente, porque eu já vi isso. Eu meditei para isso. Vão se aparentar. E olha que em 2017, um ano após a criação do meu canal Mactube, Augusto, eu tive uma projeção, uma visão mental, onde iria, por esses tempos agora, tá lá o vídeo, invasão em massa, relatando que forças americanas iriam invadir outros países de terceiro mundo, relatando que eram extraterrestres.
mas, na verdade, eram eles para implementar essa suposta invasão para dominação. Aí isso vai junto do que ocorreu lá na tentativa das pedras da Geórgia, que foi derrubado porque aquela metodologia já não seria mais possível, pela questão de autossustentação das famílias que dominam o planeta durante milênios. Tá? Isso aqui é só um ciclo que a gente está passando. Não acredite que a Terra tem só alguns 1000 anos da raça humana como a 7ª raça adâmica, não. Nós somos a última raça que veio depois da última evolução, juntamente com os extraterrestres. Mas, enfim, falando, para finalizar aqui, sobre essas aparições, sobre esses abatimentos, tanto no Alasca quanto nos Estados Unidos, pessoas falaram do Uruguai, teve realmente alguns avistamentos, até que no Brasil, muitos esse ano. Eu posso relatar alguns que são reais, como Recife, Bahia, em Salvador especificamente, teve no Rio de Janeiro, na Praia de Ipanema, teve em Ubatuba, em São Paulo, que esses não foram detectados por nenhum radar e não foram abatidos por nenhum tipo de caça. Aqui a gente tem o Sindacta, a gente também tem Força Aérea. Nós somos a 10ª força bélica do mundo. Você acha que isso é pouco? Não é o primor que a gente merecia como país, mas nós não somos qualquer coisa. Nós temos F-22? Talvez não tenhamos a quantidade que os Estados Unidos tenha. Talvez nem tenhamos, mas temos Mirage. Se você equiparar ali o tipo de abatimento que houve entre essas naves, seria o suficiente para poder abater esses avistamentos. Houve outros casos aí que o pessoal falou que era Starlink, mas não era Starlink porque a gente já está habituado a saber como o Starlink funciona. Quando apareceu a primeira vez, o próprio Elon Musk falou assim, não, isso aqui foi o Starlink, a gente está fazendo um projeto da SpaceX para poder realizar essa ligação de internet gratuita através do espaço, tal. Mas algumas aparições são de seres de outra esfera, que não tem nada a ver com isso agora, só para colocar esse adendo aí, Augusto.